Os halógenos, eles não são metais, tá? Mas eles são elementos nocivos, que também têm um prejuízo violento na nossa saúde. E hoje a gente está vendo muito disso, as mulheres principalmente. Os halógenos que eu vou falar, que são 3, que são os mais comuns, tá? Que está assim meio que no nosso dia a dia constantemente. Que o cloro, o flúor e o bromo, tá? Em consultório eu limpo eles. Qualquer pessoa nem fala, simplesmente a pessoa vai, eu estou limpando eles. As mulheres eu jamais esqueço, né? Se não for na primeira, na segunda sessão, tá lá, estou limpando eles já por frequência, tá? Desativando e fazendo essa faxina interna. Ah, mas existem outras formas também de limpar, que está lá no protocolo, mas eu também vou deixar aqui uma palhinha para vocês. O cloro, gente, ele está na água, né? O flúor também. As águas, muitas águas minerais, inclusive, são fluoretadas, tá? O flúor, nós sabemos que está nos enxaguantes bucais, nas pastas de dente, além da água. Nós também temos aquelas aplicações de flúor lá na infância, que a gente vai ao dentista, vamos fazer a aplicação de flúor. Eu até hoje, eu pesquiso muito, e eu não vi um estudo realmente sério que eu pudesse dizer, sim, é muito importante, vai evitar as cáries. Na verdade, a história do flúor, tá? Ele vem do alumínio. Então, na verdade, isso foi uma desculpa que o sistema descarregou, né, para cima de nós com esta história. Mas tem uma outra coisa que vai acontecendo com essa constante ação cumulativa, porque todos esses halógenos, eles são cumulativos no nosso corpo, como os metais, o corpo não sabe se livrar deles. Tá? Então, a gente precisa ter uma ação específica, uma ação benéfica para o organismo poder fazer essa faxina. Vamos pegar o bromo, que ele é mais rápido. O bromo, na função de brometo, ele está nos fermentos que a gente usa, os fermentos. Quando a gente pensa em, tá, mas então tudo que tem fermento eu estou ingerindo bromo e vou tendo um prejuízo no meu corpo, sim. Porque esses halógenos, eles são disruptores hormonais. Gravem isso. Halógenos, cloro, flúor e bromo, são disruptores hormonais. Vocês vão ter prejuízo nas glândulas, principalmente na tireoide. O que mais nós vemos hoje, hipotireoidismo, cansaço, fadigas, né? Perda de cabelo, problema de unha, desânimo, até depressão e muitas outras coisas, né? Problemas de ossos, né? Tudo porque a nossa tireoide não está bem. As dificuldades de emagrecer, obviamente, também, né? Então, assim, ó, se a gente entender que eles são cumulativos, tá? Em primeiro lugar, o corpo não vai se livrar deles sozinho. E nós estamos tendo um prejuízo nas nossas glândulas. E vocês lembram que eu sempre falo, e saliento muito isso, todos os metais são competitivos com minerais. Então, se metal compete com minerais, nós vamos ter deficiência de minerais no corpo. Os halógenos também. O flúor, ele compete com o iodo. Vocês não têm ideia da importância do iodo no nosso corpo. Ele vai muito além da tireoide. Ele é antitumoral, ele é antioxidante, ele é antifúngico, ele é antibactericida. Então, se você está ingerindo água fluoretada, ou se você usa pasta de dente com flúor, ou se você faz aplicação de flúor, ou você usa enxaguante bucal com flúor, você está tendo um comprometimento na sua tireoide, porque o flúor vai fazer uma liga com o iodo e vai depletar esse iodo, ele vai derrubar a ação benéfica do iodo. Ou seja, você pode ter um câncer de tireoide, um nódulo de tireoide. Por quê? Ou um hipotireoidismo, ou doenças autoimunes, porque sua tireoide não funciona mais. E você está ali, vou comprar esta água fluoretada. Olha só, essa água é fluoretada. Não! Água de torneira, não! Usem filtro. Usem um filtro, por mais simples que seja. Cuidem a vela dentro do filtro. Renovem esta vela de 2 a 3 meses. Eu renovo no máximo 3 meses. Estou sempre lavando também. Tudo isso que a gente está trazendo para vocês
são coisas muito importantes, gente. Tem uma palestra minha que eu fiz pela Rede Aquário há muitos anos atrás, que eu falava sobre a pineal. Então, o flúor, ele calcifica a pineal. Então, a gente fala aqui para trazer mais consciência, mais clareza, mais compreensão. A pineal, eu não vou descrever sobre a pineal aqui, mas quando ela se calcifica, nós vamos emborrecendo. Por que a gente vai emborrecendo? Porque a gente perde o acesso com a nossa consciência divina. Esse acesso é através da pineal, que é essa antena, a nossa antena parabólica, que nos traz sabedoria para a nossa vida, um raciocínio maior, mais expansivo, um raciocínio que vai além daquela linha linear da maioria. E quando a gente começa a entender isso, que não é só para ter meu corpo limpo e não ficar doente, não, é a nossa sabedoria, é a nossa inteligência. Aí o flúor é lá colocado, lá na infância. As crianças têm que fazer a aplicação de flúor. E o QI das crianças, porque aí o iodo fica comprometido, porque o iodo, ele levanta o QI das crianças, tem estudos. Então, se ele sobe o QI das crianças, o iodo sobe o QI das crianças. Aí as crianças estão com deficiência de iodo. Então, o que acontece? Bota flúor, vai evitar cáries, vai evitar cáries. Isso é uma mentira, isso é um engodo. E muitos cientistas ainda acreditam nisso, porque eles aprenderam isso. Eu não estou condenando, eu não estou em julgamento. Eles aprenderam assim. Mas, na verdade, eles precisam estudar a história do alumínio, para entender por que o flúor está ali na nossa água. Entender que o sistema, ele tenta descarregar tudo isso para cima de nós. E, tipo, adoeçam, porque é isso que a gente precisa, que vocês fiquem doentes. Quando nós estamos com essas frequências alteradas das nossas glândulas, nós também entramos na energia do medo. E quando nós estamos na energia do medo, nós somos manipulados, que é o que nós vimos acontecer há pouco tempo. E aí o que falta às vezes é simplesmente entender isso. Se eu não ter uma limpeza, se eu não ter uma ação positiva contra esses halógenos, eu vou ter um processo de degeneração, um processo de adoecimento do meu sistema glandular. Então é tão importante. Quantas mulheres hoje estão com hipotireoidismo, com doenças autoimunes da tireoide? Dificilmente eu recebo uma mulher que eu não vejo, não perceba, que já está se encaminhando para isso. Porque está com essas substâncias, esses elementos cumulativos, competindo lá com os minerais. Ah, mas então eu vou correr e vou comprar um multivitamínico que tem muitos minerais. Não, né? Eu tenho falado sobre isso. Não, não façam isso. Vocês vão comprometer mais ainda seu corpo, porque esses multivitamínicos não são adequados, não são disponíveis corretamente para o seu organismo, não são assimilados corretamente. Então, a nossa live hoje tinha essa proposta de vocês perceberem essas manipulações e a gente, como mãe, né, a gente corre e vai lá tentar ajudar nossos filhos, né, fazendo tudo que o sistema está mandando, mas nós temos que começar a ter uma visão mais ampla, mais aberta, ir além daquilo que está sendo oferecido, ir além, buscar mais informações. Um dos chazinhos que eu disse que eu ia dar uma palhinha para vocês, né, um dos chazinhos que ajuda a eliminar esses halógenos é o chá de hibiscus, é um deles, tá? Então, ajuda tomando de vez em quando, né, um chazinho de hibisco, que é gostoso, que é maravilhoso, e vai diminuindo a ação deles. Mas o mais importante, nós mudarmos a pasta de dente para uma pasta sem flúor, termos um filtro, reduzir esse consumo de coisas que têm fermentações, né? Esse tipo de fermentação, por exemplo, tem pães de fermentação natural. E outras coisas. Mas tem também, que é o que eu uso, um fermento que é biológico. Ele usa uma substância diferenciada, bicarbonato, um tártaro, que eu não lembro agora, é um creme tártaro pelo vinho, e tem mais uma outra substância, mas não é brometo, tá? E esse fermentinho, assim, nas lojas de produtos naturais vocês encontram, esse fermento que eu utilizo. Eu penso que nós precisamos acordar, além, não é só o físico, gente, é a nossa mente que está em jogo, é a nossa saúde mental, a nossa inteligência, a nossa sabedoria.